Indicadores de performance têm ajudado muito as empresas a medir eficiência, realização e performance. A partir desses resultados, essas companhias passam a ter base para a tomada de decisões de curto, médio e longo prazo. A Festo Automação faz um trabalho de indicadores em supply chain que pode ser considerado modelo. E é sobre isso que eu vou conversar agora com Alessandro Coco, que é gerente de suprimentos e logística da Festo Automação. Olá, Alessandro. Olá, como tudo vai? bem? Tudo bem. Alessandro, por que usar indicadores de performance na área de supply chain da Festo? Olha, a gente tem como cultura mundial de aplicar esses indicadores justamente para ter o controle dos processos, né? Principalmente o supply chain na Festo Brasil, ele foi nomeado, divulgado amplamente no Brasil principalmente, para que a gente possa trabalhar olhando o processo como um todo, né? Ou seja, colocação de pedidos no fornecedor até a entrega no nosso cliente. Então, essa estruturação foi feita a partir de março, né, deste ano, então é bem recente, mas toda a estrutura de indicadores eles já existiam, mas de uma maneira departamental, vamos falar assim. E a nomeação do supply chain veio para dar um algo mais, ou seja, quebrar essas barreiras que por muitas vezes eram até físicas, né, ou seja, distantes, para justamente vir uma sinergia, uma mudança. O supply chain, essa ideia do supply chain veio para inovar, para criar um diferencial para o mercado, para a Festo, buscando sempre uma vantagem competitiva. Qual é o modelo que vocês usam atualmente aqui na empresa? Hoje nós usamos o BSC como uma ferramenta do Brasil, né? Ou seja, o Brasil e algumas outras unidades do mundo também usam, né? A classificação de finanças, vendas, a parte de industrial e também a parte de RH, né? Onde o supply chain está dentro da área do segmento industrial do BSC. Então o BSC ele trabalha dando um suporte para nós, olhando processos, né? A meta nossa é incrementar mais e mais trabalhando em processos. O que a empresa hoje consegue medir a partir desse modelo do BSC que foi adotado pela empresa? Olha, basicamente, Flávia, a gente consegue medir toda a performance e o desempenho da empresa, né? Ou seja, desde do recebimento dos materiais ou da performance dos fornecedores até o percentual, por exemplo, custo de pessoas comparativo com o faturamento da empresa, né? Então a gente consegue olhar indicadores micro, indicadores intermediários e indicadores globais, né? Por exemplo, dentro do supply chain nós temos o OTD, o On Time Delivery, nós temos o TCSC, que é o Total Cost Supply Chain. Então a gente consegue, falando de supply chain, a gente consegue olhar os principais indicadores, né, os globais, ter noção dos intermediários e fazer um desdobramento desses indicadores globais com toda a cadeia, com todo mundo que participa do processo. Então, cada um dentro do processo se sente parte, né, integrante e responsável, obviamente, por estar contribuindo pelo resultado final, né? E olhando todo o BSC, a gente consegue ver finanças, conseguimos ver a parte de RH, pessoas, a parte de também financeira, a parte de vendas. Então, a ferramenta BSC, ela já existia, mas o supply chain, ela veio para trazer um olhar diferente, né? O BSC já existia, mas o BSC ele veio com uma ferramenta geral de mercado, mas o supply chain ele tem componentes importantes hoje para a empresa, né? Que é o total cost e o on time delivery. E o on time delivery não se fala só de fornecedor, é o geral. Nós estamos falando de várias linhas de indicador que mostram a entrega do fornecedor, a entrega da Alemanha para nós, a entrega para o cliente final, a entrega do programa de entrega assegurada que nós temos. Então são indicadores que são importantes no nível intermediário, mas o macro é o que a nossa diretoria acompanha. Como é que funciona esse sistema? Como é que vocês gerenciam ele para a organização de informação? Então, ele é todo através da nossa a intranet, olhando resultados intermediários ou globais, através da intranet, dependendo do nível, por exemplo, a gerência tem uma visão, a diretoria junto com a presidência tem a visão macro, né? Consegue ver através do cockpit, que a gente chama, né, o resultado da intranet, é o cockpit onde a empresa, na reunião de board, né, de diretoria, consegue ver os resultados através dessa ferramenta da intranet, onde a gente usa para o dia a dia dos responsáveis por cada indicador, uma ferramenta intermediária que ele consegue inserir dados, ou seja, os resultados, seja ele um número, né, ou seja, de maximização, minimização, percentual,
um resultado absoluto ou não. Então ele sempre consegue olhar nessa ferramenta intermediária de inserção de dados, de resultados, qual é a meta dele, uma sinalização com cores bem clara, onde ele consegue ver através de um semáforo verde, o amarelo e o vermelho, como é que ele está indo, né? Que isso também reflete na ferramenta de reunião de board, onde é o cockpit, que eles conseguem também ver tudo o que está acontecendo através dos indicadores macro, mas se eles quiserem dar um detalhe, eles conseguem, através de um clique, começar a ver o desdobramento e a performance daqueles que são indicadores micro. Como é que vocês conseguiram definir os indicadores chaves utilizados pela Festo? Olha, muito do que já existia na Alemanha, né? A Alemanha difundiu muito forte isso, mas também olhando as necessidades locais, não só trazendo informações da nossa matriz na Alemanha, mas também olhando o segmento, olhando a ABIMAC, que é a nossa associação de classe, né? Também fazendo um benchmark com o mercado para a gente entender como que o mercado se posiciona e como a Festo deve se posicionar, de maneira igual, às vezes diferenciada, o que é no dia a dia da Festo o mais importante, o que ela deve se alinhar com o mercado. Você comentou que não faz muito tempo que vocês aplicaram indicadores de performance dentro da empresa. Como é que era o cenário de antes, quando não tinha indicadores? Como é que vocês faziam essa análise da empresa? Então, antes eu sou de uma geração mais nova na empresa, né? Praticamente eu vou fazer 4 anos dentro da empresa, mas até onde eu tenho conhecimento eram controles diversos, planilhas, eram indicadores diferentes, né? Por isso que eu citei, a melhoria é contínua, né? Então a gente faz revisões dos indicadores, não só das lógicas, né? Dos indicadores, os cálculos, mas também eliminação de indicadores que a situação mudou e a gente está aplicando outro indicador, aquele indicador tem que ser retirado, justamente para não ter uma poluição. Então, anteriormente, até onde eu sei, eram feitas através de indicadores diferentes, por exemplo, resultados, margem, como é que está indo a entrega, né? Mas não existia um desdobramento, claro, um envolvimento da estrutura, onde as pessoas entravam dentro de um sistema de inserção de resultados e participavam daquilo, se sentiam parte integrante. Então a ferramenta, até onde eu tenho conhecimento, o BSC foi introduzido no Brasil em 2000, né, por parte disso, 2000, 2001. A partir daí foram evoluindo, progredindo, essa ferramenta foi progredindo e dando mais desdobramento, envolvimento das pessoas. Definitivamente o resultado está na mão de todos. Não é da presidência, da diretoria, da gerência, da supervisão, é de todo mundo. O resultado está dentro todo mundo participa do processo do resultado, né? Então é uma ferramenta que tem evoluído bastante. Principalmente para o supply chain, né? Principalmente para o supply chain, a partir do momento que agora essa barreira física e principalmente de cultura, de consciência, é o ponto que a gente tem trabalhado mais forte hoje, a comunicação, porque às vezes você tem a informação e não tem comunicação. Então, não só reuniões mais produtivas, né, de integração, de troca, mas também olhando o resultado. O resultado para nós, a cadeia de supply chain, ela tem que ser eficiente, transparente, flexível, mas sempre olhando melhoria contínua e o resultado final que é atender o nosso cliente. Você falou em resultados. Hoje, quais são os principais resultados para a área de supply chain a partir dos indicadores? Olha, olhando os indicadores atuais, a gente pode sinalizar claramente a redução de estoque, não só pela crise, mas também por uma estratégia que foi estabelecida e está sendo cumprida. Lógico que a gente deixa a situação um pouco mais nervosa, né? Para responder os picos de demanda fica um pouco mais estressante, mas a gente está, como eu disse, a flexibilidade é importante, então a gente começa a se adaptar a essa sinalização de recuperação. A gente também tem um indicador de Total Cost Supply Chain, que é um percentual do faturamento, então a gente mostra uma capacidade de manter um custo viável para o supply chain, né? Ou seja, temos, por exemplo, 7% do todo o custo da empresa está no supply chain. Então a gente tem que manter aquilo, porque aquilo, por muitas vezes, é despesa, né? Alguns detalhes, alguns indicadores são custo, mas a gente participa diretamente nessa questão. O frete aéreo, por exemplo, né? Então, o indicador de custo e de estoque e também o de entrega. Nós estamos num trabalho forte agora, né? Nessa flexibilização, nessa adaptação da demanda, nós temos que buscar essa retomada. Não podemos deixar a situação sair fora do nosso controle. Então, praticamente essa semana a gente teve uma conversa muito intensa com a área de vendas, com a nossa presidência, no sentido de que vamos fazer a leitura do mercado e vamos investir. Vamos fazer
um incremento de estoque, vamos fazer uma mudança de capacidade de fábrica, vamos remanejar pessoas. Então, sempre olhando e com esse sentimento, essa percepção clara do mercado, né? A gente tem que estar, é claro para nós que temos que estar muito próximo dessa informação também. Ok, Alessandro. Muito obrigada pela sua entrevista, obrigada por receber o Portal Embrasque aqui na sua empresa. Eu conversei com o Alessandro Copo, que é gerente de suprimentos e logística da Festo Automação.